A função f associa a cada real x o maior elemento do conjunto tal. Então, o valor mínimo de f é igual a quanto? Então, talvez aí, né, o entendimento da questão poderia ter pego aí. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o conjunto aí que tem duas partes, né? Tem a parte 1, que eu vou fazer aí de verde, e a parte 2 que eu vou fazer aí de azul, tá? E aí, para cada valor que você tem de x, ele vai substituir na parte 1 e na parte 2, certo? E aí, o maior elemento dos dois vai ser da função f, certo? Então, ele vai analisar o valor, por exemplo, você bota ali o x igual a 0. Na parte 1 vai dar um valor, na parte 2 vai dar outro, né? O maior valor entre os dois é o que ele vai usar na função, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que eu achei mais fácil nesse tipo de questão? A gente fazer o gráfico dessas duas partes, ver aonde, né, qual que vai ser o valor de f, ou seja, o maior entre os dois, e aí a gente vai conseguir ver o mínimo de boa, tá? Questãozinha aí bem legal essa aí também, ó. Vamos lá. Então, primeiro eu vou fazer o gráfico da parte 1, que é em verde, certo? Então, eu vou pegar aqui valores para x e y. Se você reparar, né, essas duas partes são funções afins, né? Vão dar funções afins. Então, os gráficos são retas. Então, só com 2 pontos eu já consigo definir essa reta aí bem direitinha no plano. Então, se eu pego, por exemplo, x igual a 0, 0 é sempre bonito de pegar, né? Porque zero tudo, né? Então, 2 vezes 0 vai dar 0. A gente vai ter aí, eu vou até fazer tranquilinho aqui, ó. 2 vezes 0. Estou pegando ali o que tem x e troco por 0, tá? Mais 1. Então, vai dar 0 mais 1, que é o próprio 1. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto, certo? Que é... Vou fazer devagar, né? Porque às vezes vocês têm dificuldade aí em montar o gráfico. Eu tenho aí o ponto x, y, em que o x é 0 e o y é 1 que a gente encontrou, certo? Esse primeiro ponto aí desse gráfico. E vou pegar outro ponto, porque para eu desenhar uma reta eu preciso de 2 pontos. Então eu posso pegar aqui o x, por exemplo, igual a 1. Então aqui nessa parte 1 eu troco x por 1. Então 2 vezes 1 mais 1 vai dar 2 mais 1, que é 3. Então eu tenho o meu segundo ponto, 1 e 3. Com isso a gente já consegue desenhar essa primeira reta no plano cartesiano. Tá? Então vamos lá. Ó. Deixa eu pegar aqui preto, né? E vamos lá. Dá para ver aí, né? Tá. Então, eu vou marcar agora esses 2 pontos. O ponto 0 e 1. Então, vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só para a gente ter uma ideia, né? Não precisa aí ficar... Nossa, que gráfico maravilhoso, mas só para a gente ter uma ideia. Então, eu vou fazer de verde. O primeiro ponto, 0 e 1. O primeiro ponto, 0 e 1, ele está aqui, ó. Coordenada x igual a 0, y igual a 1. Segundo ponto, 1 e 3, ele está aqui. 1 e 3 vão dar 1 em x, 3 em y. Então, o segundo ponto está aqui, certo? Com esses 2 pontos, a gente consegue fazer uma reta que passa por esses 2 pontos, né? Vou tentar aqui colocar bonitinho aí, certo? Então, eu tenho essa reta que passa por esses 2 pontos. Então, essa é a reta dos pontos em que eu substituo o x ali no 2x mais 1, certo? E agora eu vou fazer a mesma história para a parte 2, certo? E aí depois vocês vão ver aí. Eu posso só apagar isso aqui, né? Para eu aproveitar. E aí já está tudo feito, né? Então agora eu vou fazer para a parte em azul ali, tá? Pronto, pronto, pronto. Vou pegar os mesmos pontos? Não sei, vamos ver. O 0, beleza, né? O 0 eu consigo pegar o 0 também, porque ali eu tenho 7 menos x dividido por 2, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Tá pequeno aí, vocês podem falar aí, hein, galera. Quando tiver pequeno, vocês falam que eu dou um zoom aí. Eu tenho ali o 7 menos x sobre 2. Se eu pego o 0,
fica bom para mim. Por quê? Porque quando eu fizer 7 menos 0 e dividir por 2, isso aqui vai dar quanto? 7 menos 0 vai dar 7. E dividido por 2 vai dar um número quebrado, né? Então 0 não é um número legal, né? Até achei que fosse, né? Mas não é. Porque vai dar um número quebrado e eu sei que muita gente aí tem dificuldade aí em trabalhar com números quebrados. Então a minha ideia é sempre eu pegar o 7 menos um valor que dê um múltiplo de 2. Porque quando eu dividir por 2 vai dar inteiro. Se bem que dividir por 2 também não é difícil, né? Mas eu conheço aí os alunos aí que têm mais dificuldade. Então, se eu pego, por exemplo, x igual a 1, é um número bom para mim, porque ó, 7 menos 1 já vai dar um número múltiplo de 2. 7 menos 1 é 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, eu já tenho aí o meu primeiro ponto, 1 e 3, certo? E vou pegar outro, né? Se eu pego 2, 7 menos 2 vai dar 5, não é múltiplo de 2. Se eu pego 3, aí já vai dar, porque 7 menos 3 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, eu já tenho o meu segundo ponto aí. Tá? Então, eu vou voltar aqui para o plano cartesiano e vou marcar esses pontos. Ó. 1 e 3, é o mesmo. Né? 1 e 3. E 3 e 2. 3 e 2. Tá aqui. Bonito. Certo? E agora eu vou traçar essa nossa segunda reta aí. Vamos lá. Que é a reta azul. Tá? Beleza. Por que eu fiz essas retas? Porque agora vão me ajudar. Ó. O que ele disse lá no início, né? A função f associa a cada real x o maior elemento do conjunto desses dois conjuntos que a gente pegou aí. Então, olhando esses dois conjuntos, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu pego aqui o x igual a menos 2. Eita. Se eu pego x igual a menos 2, o que vai acontecer? Eu vou ter dois valores. Eu vou ter esse valor aqui naquela nossa segunda parte e eu vou ter esse valor aqui na nossa primeira parte. Então, ele vai analisar esses dois valores e ele vai pegar o maior deles. Então, a função f vai pegar esse valor aqui. Então, vou até fazer aqui. Ó. Vai pegar esse valor. Tá de verde não, né? Vou fazer de amarelo. Tá? Vai pegar esse valor aqui como sendo o valor da função. E nota que eu sempre comparar essa primeira parte aqui, ele vai pegar esses pontos aqui de cima da reta azul. Porque todos esses pontos aqui da reta azul, eles são maiores do que os pontos da reta verde nesse intervalo. Né? Eles estão acima, então eles são maiores. Quando ele chegar aqui no ponto 3, ele é comum, né? Ele é comum. Então, ele vai... Ponto 3 ali, né? X igual a 1, y igual a 3, tá? Ele vai continuar nele porque ele é comum aos dois. Quando ele passar para o lado de cá, do x igual a 1, por exemplo, x igual a 2, ele vai ter esse ponto na nossa segunda, na nossa segunda função, e esse ponto aqui na nossa primeira. E aí, qual que ele vai pegar? É lógico que ele vai pegar agora da reta verde, porque a reta verde, agora ela ficou acima da reta azul. Então, esse é o ponto maior dentre os dois. Então, a partir desse intervalo aqui, ele vai pegar sempre os pontos na reta verde. Então, ele começou com os pontos na reta azul, que estavam em cima, chegou até esse ponto, e depois ele pegou os pontos da reta verde, ou seja, começou a subir. Então, ela veio, começou a descer, chegou nesse ponto, e depois começou a subir. Então, esse ponto aqui é o nosso ponto de mínimo. Porque depois dele, ele não vai descer mais, ele vai começar a subir. Então, esse é o ponto de mínimo. Como ele quer o valor mínimo, ou seja, qual é o y, né? Qual é o valor da função nesse ponto, ele vai ter aqui o valor mínimo de 3, certo? Então, no x igual a 1, ele atinge o mínimo igual a 3. E o mínimo é o 3, letra E de equação.